Lili Nascimento da ESPN, a gente está ao vivo no Sport Center. Minha pergunta vai ser direcionada agora pro Ranielli, para falar sobre essa chegada nessa final, depois de um ano que sim, o Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista, mas foi um ano conturbado politicamente falando, um ano também de muitas lesões, né? Muitos jogadores no departamento médico, principalmente você, que esteve muito no departamento médico e consegue se recuperar para essa final. Queria que você falasse sobre esse peso, né, de conseguir chegar agora sem nenhum atleta lesionado e também o que você pode dizer sobre essa sequência de lesões, né? Tudo bem, vocês estão na final, mas podia ter sido um pouco menos sufocante se não tivessem tantas lesões. Obrigada. Alô, boa tarde. Falando como profissional, né, a gente fica muito triste pelas lesões. Eu, particularmente, fico muito chateado com isso. Eu sou um cara que procuro... Acredito que o elenco inteiro, mas eu falo por mim, eu sou um cara que procuro me cuidar bastante, tentar tá tendo essa atenção na minha parte física e ainda assim... Acredito que pela sequência de jogos, pela loucura que é o calendário brasileiro, a gente não tem como escapar disso, a gente está sujeito a isso. Mas foi algo que o departamento médico, a preparação física, a fisiologia conseguiu contornar bem. Eu, particularmente, nas minhas lesões, acho que não teve nenhuma lesão que eu perdi mais de 2 ou 3 jogos, eu consegui me recuperar todas bem, graças a Deus. E acredito que chegar nessa final com o elenco inteiro à disposição, todo mundo pronto para servir o Corinthians, pronto para entrar em campo, acho que é algo que o treinador deve estar agradecendo bastante. E a gente fica muito feliz de chegar nessa final, depois de um ano um tanto quanto conturbado. Acho que os objetivos no Brasileirão foram muito aquém do que o Corinthians merece, do que o Corinthians precisa. Mas a gente fica feliz de estar encarando o final de ano, tá tendo mais uma semana a mais, né, de trabalho, além dos outros clubes. Acho que é importante para nós e eu fico muito feliz por isso estar acontecendo com a gente. Ranielli, Mateuzinho, boa tarde, Pedro Ramiro aqui. Nessa reta final vocês têm que ser quase como um equilibrista, né? Porque você tem que segurar o prato do emocional, o prato da parte física, o prato da parte tática. Qual que é o prato mais difícil de segurar nessa reta final, Mateuzinho? E o que você faz até para driblar esses problemas? Às vezes você faz uma cara feia também, né? Uhum. Então, cara, é bem difícil assim de falar qual que a gente dá prioridade, mas a ansiedade bate muito forte, ainda mais nessa parte final, que é onde que a gente procura não errar, porque como na verdade são 4 jogos, né, mas tem que pensar em a cada 2, agora pensando na final, são jogos que a gente não pode errar, jogos que limita o nosso erro, porque é jogo grande, cara, jogo grande de final, são detalhes, onde que a concentração tem que estar ao máximo. A gente mostrou na semifinal, nas 2 partidas, mesmo sendo jogos muito difíceis contra o Cruzeiro. A primeira partida a gente estava mega concentrado em fazer o melhor resultado possível lá em BH. E a nossa equipe demonstrou, né, maturidade, deixamos a ansiedade de lado, mas sim uma concentração muito grande para poder trazer um resultado muito bom para São Paulo, que nos ajudou a sair com a classificação para a final. Então eu creio que assim, a gente tem que equilibrar tudo para essa final, porque, querendo ou não, uma final que vai estar o Brasil inteiro assistindo e onde que pode salvar o nosso ano, que foi um ano de muito aprendizado para o nosso elenco, de muita dificuldade também, mesmo sendo campeão paulista. Então, cara, a gente tem que estar 100% focado, descansado, porque serão 2 jogos que vão, se Deus quiser, nos abençoar com um título. Mateuzinho, Ranielli aqui, ó. Boa tarde, Matheus Poggioli, Portal Meu Timão. Minha pergunta vai pro Mateuzinho. O Corinthians tem muitos pendurados para essa final de Copa do Brasil e você é um deles. Eu queria que você tentasse explicar como é que você faz para equilibrar a tranquilidade de não tomar um cartão e não estar na partida de volta da Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, matar um contra-ataque, se preciso for, para que o Vasco não faça um gol, por exemplo? Cara, como é uma competição tem vários jogos e acaso não zero os cartões, né? Aí fica difícil. Mas eu procurei nessas últimas 2 partidas ter um equilíbrio emocional muito, muito grande, onde que eu, particularmente falando, esse ano eu acabei tomando vários cartões por bobeira minha, por ter saído um pouquinho do controle, às vezes discutindo com o adversário ou reclamando com o árbitro. E eu estava conversando com meus pais, também tive uma conversa interna com a galera daqui de dentro, da psicologia, que eu passaria essa reta final sem tomar cartão por bobeira. Mas é claro que se tiver que fazer alguma falta por algum contra-ataque para evitar que o Vasco faça algum gol ou que leve perigo para o nosso gol, é claro que eu vou fazer, eu tenho que pensar no elenco, eu tenho que pensar no time. Claro que ninguém quer ficar de fora da segunda partida da final, mas se for necessário fazer alguma falta pro bem do Corinthians, pro bem do grupo, com certeza eu vou fazer. Ranielli, Edson Rufino, 105 FM, me pergunta a respeito do fato do Corinthians ter que decidir fora de casa agora. Na semi, o primeiro jogo foi fora e o segundo em casa. O que muda para vocês esse aspecto e se você já consegue suportar os 90 minutos em campo?
Cara, uma boa pergunta. Acho que a gente só vai descobrir tentando. Eu tenho feito um esforço enorme para estar em campo. No primeiro jogo da semifinal era algo que era insuportável para mim. Não consegui estar em campo e isso me doeu muito. Fiquei muito chateado de ter meus colegas dentro de campo e eu ter que estar assistindo da arquibancada. Foi muito chato, mas eu tenho tratado intensivamente para poder ajudar a equipe, tentar estar em campo o máximo de tempo possível. E acho que a gente só vai descobrir isso quando a gente entrar em campo. Em relação à decisão fora, eu acho que a gente precisa, obviamente, ter a cabeça no lugar, saber que são 2 partidas, uma decisão, é uma partida decisiva de 2 tempos, no caso. Então, a gente tem que aproveitar a força da nossa torcida no primeiro jogo. Acho que a gente já provou que a gente consegue decidir fora de casa. Nessa mesma competição, a gente já teve uma classificatória que a gente conseguiu decidir fora e passamos. Então, acho que a gente tem que estar ciente disso, de que é possível, que a gente é capaz de usar a força da nossa torcida no primeiro jogo e no segundo jogo a gente entrar com a mesma mentalidade para, se Deus quiser, se sagrar campeões da Copa do Brasil. Opa, boa tarde. Ranieri, Matheusinho, Yuri Medeiros da Itatiaia. Minha pergunta é para o Ranieri. Claro que faltam ainda 2 jogos, né, para terminar a temporada, mas eu queria que você fizesse um balanço do seu ano, porque foi um ano que, mesmo com as lesões, você teve uma minutagem muito alta, jogou como primeiro volante, jogou como zagueiro pela esquerda, você é essa peça que o Dorival vai adaptando de acordo com as partidas, e quando você não joga a torcida, a gente sente a sua ausência justamente pela questão tática, da sua capacidade de fazer várias funções. Então eu queria saber, mesmo com as lesões que você teve, que você avaliasse seu ano, se você acha que foi um ano positivo, se você conseguiu ajudar com a equipe, se você quiser comparar com o seu primeiro ano na temporada passada. Obrigado. Cara, sem dúvidas, eu acho que foi um ano positivo. A gente conquistou um título. É um ano em que eu, individualmente, termino com mais de 50 partidas novamente. E, apesar das lesões, eu consegui não fazer mais gols, porque temporada passada eu não fiz nenhuma, mas consegui marcar gols, consegui dar assistências. Coletivamente, a gente conseguiu levantar um troféu já. Lógico que no Brasileirão, como eu disse, foi muito abaixo do que a gente precisava, do que a gente almejava. Mas acredito que se desse um contrato em janeiro lá para a gente assinar, dizendo que a gente teria a colocação que a gente teve no Brasileiro, mas se fosse campeão paulista e estivesse na final de Copa do Brasil, eu acredito que 98% das pessoas assinariam. Então, eu acho que é um ano positivo sim, a gente tem que ressaltar o que esse elenco tem feito, o que a torcida tem feito junto com a gente. Eu acho que é um ano que eu fico muito feliz de estar completando, de estar terminando com saúde novamente, e com essa minutagem, com o tanto de partidas que a gente teve, eu acho que é algo a comemorar sim. Espero que a gente possa coroar o ano da melhor maneira, levantando mais um troféu. Só um instantinho, pessoal, que a gente vai entrar com uma pergunta ao vivo, tá? Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso, estou até parando aqui a coletiva um pouquinho, já vou virar aqui para os meninos. Boa tarde, Ranieri, Matheusinho, pessoal todo aqui. Já é ao vivo, perguntando para vocês nesse momento, vocês encerraram a preparação para esse primeiro jogo em casa, como vocês chegam para essa partida mentalmente, fisicamente, todo o elenco, como vocês estão para esse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Vou escolher um só, Ranieri, pode ser? Boa tarde. Pode ser, boa tarde a todo o pessoal do GE. Eu acho que mentalmente a gente termina feliz, termina essa preparação animado. Acho que não tem outra maneira de ir para um jogo, para uma final de Copa do Brasil, se não for dessa maneira, né? Fisicamente, a gente sabe que é um intervalo muito curto entre jogos. Acho que é bom a gente jogar tão rápido assim, mas também é um pecado jogos tão decisivos que podem definir um ano de um clube ser num intervalo tão curto assim. Mas a gente fica lisonjeado de estar no final da Copa do Brasil. Eu acho que por ser uma final, por ser um jogo de tamanha grandeza, eu acho que essa parte física vai ter que ficar para depois. A gente vai ter que arrumar força até de onde não tem para poder fazer o máximo nesse jogo. Então acho que é importante demais para nós a gente tentar equilibrar essa parte mental com a parte física, tentar manter tudo no lugar para poder fazer um ótimo primeiro jogo, uma ótima classificatória. Boa tarde, aqui André Costa, Gazeta Esportiva. Minha pergunta vai para o Matheusinho. Você teve nessa semifinal contra o Cruzeiro o embate individual, tanto na semifinal quanto no Brasileirão, o embate com o Arroio, né? Gerou até inclusive provocações, ele fez lá, você respondeu depois. E agora contra o Vasco você vai ter de novo um embate com o Andrés Gomes, que também é um atacante agudo, de bastante velocidade. Queria saber como está essa preparação para enfrentar esse jogador, se o Dorival de repente já passou alguma orientação. Obrigado. Cara, é sempre muito, muito difícil, ainda mais para mim, que sou um lateral que gosta de apoiar bastante. Eu tenho que estar com a concentração 200 vezes maior, porque são jogadores que eu não posso permitir espaço, senão eles acabam aproveitando as oportunidades. Em algumas oportunidades o Arroio teve o mérito, né, de fazer o gol, mas o futebol é um esporte coletivo, não depende só do Matheus, não depende só de um jogador.
e o Corinthians passou. Então, cara, eu vou procurar estar concentrado, como eu falei, para poder ajudar o Corinthians, que é numa parte que pelos gols que eu acompanhei do Vasco, são o lado do campo que eles têm aproveitado bastante para fazer cruzamentos, para finalizar jogadas. Então, tenho certeza que tanto eu quanto os zagueiros, tanto o Bidu, que é a parte defensiva, tanto o Rani, que é o primeiro volante, vai estar 100% concentrado para que, se a gente não tomar gol, com certeza a gente pode ficar mais perto da vitória. Aqui, à esquerda, Mateuzinho, primeiramente para você. O companheiro acabou de falar sobre a questão do embate com o Arroio, queria que você falasse um pouquinho da provocação que você fez no final do jogo, que já tinha tido lá em BH, no jogo do Brasileiro, você respondeu agora no jogo do fim de semana da Copa do Brasil, e ainda em cima dessa questão de empates, não um embate direto, porque são setores opostos, embora a mesma posição. Do outro lado, o Vasco tem o PH, que foi um jogador que no começo do ano pouca gente dava ali uma condição de protagonismo e chegou até a seleção. Essa trajetória do PH te inspira, e o duelo de amanhã, ele coloca frente a frente os dois melhores laterais direitos do Brasil em 2025? Cara, eu acho que, falando primeiro sobre provocação, acho que faz parte do futebol. Claro, né, que quem acaba ganhando, a provocação fica melhor. Tanto que ele me provocou no primeiro jogo lá no Brasileiro. Eu guardei essa embaixo da manga, esperando a gente classificar para poder brincar com ele, mas faz parte, cara, faz parte. Nada contra o Arroio, ele é um grande jogador, jovem, tem um futuro brilhante. Espero que ele possa continuar fazendo gols pelo Cruzeiro. Claro que não contra o Corinthians mais, já deu já, mas espero que ele tenha uma carreira gigantesca. E falando sobre o PH, inclusive ele começou no Londrina, onde eu comecei também. E eu fico feliz por ele ter chegado. Como você falou, poucas pessoas davam como um lateral da seleção no começo do ano. Mas o futebol é assim, cara. Ele te surpreende, ele te dá oportunidade. Ele teve a oportunidade dele e aproveitou. E é isso, cara. Eu espero que ele continue fazendo o melhor para ele, pelo futebol dele. E caso ele for convocado mais uma vez, ele represente a seleção da melhor maneira possível. E eu vou seguir trabalhando. Já falei algumas vezes que a seleção é um sonho que eu tenho, um objetivo que eu tenho na minha carreira. E se eu continuar fazendo o que eu venho fazendo no Corinthians, que é jogar em alto nível, se Deus quiser ganhando mais títulos pelo Corinthians, eu acho que a seleção fica um pouco mais perto. Então vou esperar a minha oportunidade. Se ela aparecer, eu estarei pronto. Cara, vocês estão falando. Tem outros laterais bons, mas acho que a gente se destacou um pouquinho mais. Ranieri, aqui Wagner Vieira, TV Band. Na última coletiva, o Dorival comemorou o fato de, nas partidas com o Cruzeiro, ter todo o elenco à disposição, que foi durante o ano ele não teve isso, né? Até a questão de sofreu muito com lesão, suspensão, e vocês chegam para essa final com todo mundo à disposição. Animicamente, pro elenco, para vocês jogadores, pro técnico é ótimo que ele tem todo mundo para ele poder escolher. Para vocês, animicamente, numa final de campeonato, ter todo mundo à disposição ali, pronto para entrar, muda alguma coisa? A disputa por uma vaga é maior? Ou isso ajuda de ter aquela questão de união pelo título? Cara, eu acho que com certeza, animicamente, pra gente é muito bom ter todo mundo à disposição. Acho que o que mais agradece isso é o Dorival. A gente tem um elenco muito competente, então acho que fica bom pra ele ali. Dá até uma dúvida, óbvio, essa é a dúvida boa, né? Que todo treinador quer ter, que é todo mundo à disposição, ter mais de 2, 3 opções por posição ali. Eu acho que é algo que ele deve agradecer bastante. E pra nós é importante demais ter todo mundo ali. Eu acho que a titularidade numa final, ela vem se construindo durante o ano, né? Acho que lógico, tem jogadores que podem fazer 1 ou 2 partidas no final do ano e ganhar essa titularidade, mas acho que é algo que a gente vem construindo durante o ano, e o elenco já provou isso, que tem capacidade, todo mundo tem capacidade de estar jogando, tem ótimas opções que sempre que entram em campo nos ajudam ali. Então acho que para nós é importante isso, para nós é importante também o que a gente tem feito nessas últimas 2 partidas, que foi todo mundo viajar, todo mundo concentrar. Eu acho que foi legal, porque a gente não vai reclamar disso de jeito nenhum, porque a gente sabe que falta uma semaninha para acabar o ano, a gente espera sagrar o ano da melhor maneira e tá todo mundo junto ali nessas últimas concentrações. Eu acho que é bem legal para a coesão da equipe. Então a gente fica feliz, óbvio, de estar todo mundo disponível, todo mundo saudável, e o Dorival com certeza vai ter tomar as melhores decisões para a equipe do Corinthians. Ranieri, Mateuzinho, boa tarde, aqui à direita, em filhote da Rádio Craque Neto. Ranieri, minha pergunta vai para você. Durante o ano, muitas das vezes, o Corinthians teve alguns problemas de chutes de fora da área, citados por você em outras coletivas, em outros momentos, por outros atletas também. E uma das principais características do Vasco, com o Coutinho principalmente, e com outros atletas do meio para frente, é esse chute de fora da área. Como é que foi esse trabalho, como é que foi esse estudo, principalmente das características dos jogadores do Vasco, para tentar minar essa característica positiva da equipe adversária? Cara, não tem como dizer que a gente estudou só os últimos 2 dias, porque a gente acompanha o Vasco o ano inteiro, né? A gente assiste jogos
Eu acredito que o Mateuzinho, acredito que todo mundo que trabalha com futebol gosta de assistir futebol. E a gente sabe as características do time do Vasco. Então, é uma final de que vai ser decidida nos detalhes. Lógico, tem chute fora da área, mas também tem as conduções do Ryan, tem o cabeceio do Verratti, tem bola parada. Então, acho que é um jogo que a gente precisa estar atento em todas as esferas para poder neutralizar os pontos positivos deles, assim como a gente também precisa estudar os pontos negativos para poder aproveitar. Eu acho que a gente também tem boas armas, a gente tem boas alternativas para poder surpreender o Vasco. É uma grande equipe, é um time que chegou à final por mérito, e eu acho que a gente precisa estar atento em todos os sentidos para poder sair vencedor nessa final. Tudo bem, Mateuzinho, Ranieri, Christopher Henrique do Tic Tac Sports. Minha pergunta é para você, Mateuzinho. Você que viveu 4 anos, né, ainda na época do Flamengo, encarando o Vasco da Gama em diversas ocasiões, vai ter agora mais um embate, já enfrentou eles no Brasileirão. Queria que você falasse como que é você passar isso para o elenco, principalmente também pensando que pode ser a conquista de um título nacional para o Corinthians depois de 8 anos. Cara, acho que a única coisa que eu posso passar para eles, que eles já tiveram oportunidade também, porque a gente jogou lá esse ano. Nós sabemos a força que o Vasco tem jogando no Rio de Janeiro com a torcida. Vai ser 2 jogos onde as torcidas em casa vão fazer show. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no jogo de volta, que vai ser um jogo bem difícil, onde que a torcida do Vasco vai estar acompanhando, vai estar empurrando o time de todo com ter jeito, até porque faz tempo que o Vasco também não chega numa final de competição nacional. Então, para eles é uma oportunidade depois de não sei quantos anos, 15 anos. Então, a torcida, todo mundo vai estar empolgado. Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado. Mas pensando no nosso futebol, pensando no Corinthians, a gente tem o apoio da Fiel, que é algo sensacional, que nos ajudou agora nesse último jogo contra o Cruzeiro e vem fazendo isso durante o ano. A gente tem que aproveitar esse apoio deles aqui em casa, que vai ser muito importante, para que, se Deus quiser, a gente possa levar um resultado bom para o Rio de Janeiro, para a gente conseguir o título, se Deus quiser. Aqui, boa tarde, Mateuzinho, Ranieri. Mateuzinho, hoje é 16 de dezembro, e nessa data, 13 anos atrás, o Mateuzinho, mas o Mateuzinho mesmo ali com seus 12 anos, ele estava provavelmente no sofá da sala comemorando o time do coração dele ser campeão mundial. Hoje, ele está aqui na sala de imprensa desse mesmo clube, à véspera de uma final importantíssima. Qual que é a sua preparação para separar esse momento torcedor e jogador? Cara, já falei algumas vezes, acho que a partir do momento que a gente vira atleta profissional, claro que a gente tem um carinho pelo clube, um carinho que vem de criança, mas o que vem em primeiro lugar é a parte profissional. Aqui, através do Corinthians que eu sustento minha família, através do Corinthians que eu sustento meus sonhos ainda como jogador, como pessoa. Então eu coloco o meu profissionalismo em primeiro lugar. Eu tenho esse sonho de ganhar vários títulos com a camisa, porque tem um gostinho especial pelo fato de desde pequeno torcer pelo clube. Mas hoje em dia, eu coloco o Matheus atleta em primeiro lugar, porque eu estando bem, com certeza o Matheus torcedor vai estar feliz também. Então, cara, hoje em dia é difícil de falar assim, de explicar, mas o atleta vem em primeiro lugar, porque essa é a minha profissão, essa é a minha paixão, e o torcedor fica de lado um pouquinho. Mateuzinho aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Pegando o gancho da sua resposta, você coloca você profissional como em primeiro lugar, só que em 2022 você estava no Maracanã num dia dolorido para a torcida corintiana, naquela derrota, e hoje você vai voltar no Maracanã, né, no domingo, com a camisa do Corinthians. Qual é esse sentimento? Como você falou, pode ter um gostinho especial. Como vai ser para você? Como que você tá com essa expectativa de voltar no Maracanã, que foi sua casa também, e também podendo ganhar um título muito importante com a camisa do Corinthians? Dessa vez pode ser diferente, porque o Corinthians pode sorrir. Cara, com certeza vai ser uma sensação diferente, talvez uma das melhores. Justamente pelo Corinthians, há alguns anos não consegui ganhar um título nacional com essa expressão, e a gente tem essa oportunidade de conseguir esse título, falando particularmente ainda mais sendo no Maracanã, como você disse, por alguns anos foi minha casa, e lá eu me sinto muito à vontade mesmo. Lá eu brinco com a galera que eu falo lá que lá é minha casa, mas primeiro focar no jogo de amanhã, que vai ser um jogo muito difícil, um jogo que pode abrir as portas, se Deus quiser, para o nosso título, mas a gente tem que estar com cuidado 2 vezes maior, porque o time do Vasco não chegou na final à toa, é um time que tem mérito, porque mostrou na semifinal e nas outras partes da competição que eles vieram para ganhar também. Então, cara, vai ser um jogo bem estudado, bem difícil, onde que amanhã vai ser um jogo... Esperamos que a gente possa conseguir a vitória, para que, chegar no Maracanã no domingo, a gente consiga o nosso objetivo final. Expectativa alta aí para a final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, como o Mateuzinho falou. Bola parada com o Verratti.
Felipe Coutinho também nas bolas paradas, chute de longa distância de fora da área. O menino Ryan, que vem dando muito trabalho para os adversários, jogou demais contra o Fluminense. O Corinthians tem que estar atento do início ao final, porque as duas desligadas que deu contra o Cruzeiro quase foi a classificação por água abaixo, fiel. O que vocês acharam das palavras de Raniel e Mateuzinho? Deixa aqui nos comentários, e o placar também para Corinthians e Vasco. Quarta-feira e domingo a gente vai com tudo pra cima, trazendo tudo também pra vocês aqui do pré e do pós-jogo. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu!